segunda-feira tão abençoada, a vida do irmão Comão, da irmã Rita, sempre que nos recebem, Senhor, não só de braços abertos, mas de coração cheio de amor. Nós somos eternamente gratos, Senhor, por essa providência maravilhosa que nos renova no início da semana. Oramos pela vida de Álvaro. Nós tínhamos saudade dele, Senhor, quando ele está no interior. Precisamos ter a oportunidade de ter de volta no nosso meio. Abençoa a vida da irmã Massinha, Senhor, para que ela possa exercer o ministério que ela foi chamada a exercer, com sabedoria e graça. Ó Deus, eu estendo a minha oração a cada irmão e irmã nessa noite. Nós, de fato, Senhor, sejamos receptáculos do Teu Santo Espírito. E haja, Senhor, na nossa vida uma crescente demonstração de que somos Teus e de que o Senhor é o nosso Deus e Pai, Salvador e Santificador. Mais uma vez te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade imensurável. Oramos por essa comunidade local. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a dar um bom testemunho e a exercermos o nosso ministério, onde o Senhor nos colocou aqui. Apresento a vida dos irmãos que estão no Alto das Pombas, trabalhando, Senhor. Que o Senhor possa também encher o coração deles de alegria, fé, amor. Ajuda-o, Senhor, a perseverar. Mais uma vez, Senhor, te agradecemos e rogamos que o Senhor nos encha do Teu Santo Espírito, que a Tua palavra, Senhor, na noite de hoje seja-nos compreensível e nos ajude nesse processo de santificação que tanto almejamos, sermos cada vez mais santos, pois reconhecemos que é assim que o Senhor se agrada com a nossa vida. Livra-nos, Senhor, dos maus pensamentos. Eu oro, Senhor, para que nada atrapalhe, que não haja empecilho, Senhor, nessa noite, entre o que o Senhor tem a nos falar e a nossa recepção do que o Senhor tem a nos dizer. Livra-nos das ansiedades. Não somente são desnecessárias, mas nos atrapalham e muito na caminhada. Ajuda-nos a confiar, Senhor. Durante a administração, ajuda em crescer da nossa fé em Ti. Uma entrega, Senhor, de todas as nossas aflições e anseios aos Teus pés, uma firme convicção de que o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos. Vamos abrir a Bíblia, voltando agora para Mateus 7. E quem sabe, se for a vontade de Deus, vamos voltar para concluir o livro de Atos, né? Nós ainda estamos no parêntese do eunuco. Hoje nós vamos para essa parte final do capítulo 7, e como já havíamos dito, o Senhor, no Sermão do Monte, ele, até o versículo 12 do capítulo 7, ele está nos ensinando os preceitos da vida do cristão, mas a partir agora do versículo 12, começamos a ver uma motivação, ou melhor, um incentivo a analisarmos a nossa própria vida à luz do que nos foi ensinado. Então, por isso que o Senhor Jesus nos diz que devemos entrar pela porta estreita, que seria justamente aceitar e não somente aceitar, mas
viver tudo quanto Ele nos propôs nesse sermão especial, Mateus 5 e 6, a respeito, por exemplo, de que nós não deveríamos buscar as coisas da terra e coisas semelhantes. Agora, a partir do versículo 15, e hoje nós vamos iniciar nessa caminhada, dos versículos 15 ao versículo 23, é um estímulo a nos examinarmos em relação a que tipo de árvore nós somos. E aqui ele diz que a árvore produz fruto, mas nem todo fruto é bom. E perceba que essa analogia da árvore, aqui no caso uma analogia, mas nós entendemos a queda justamente por comer de um fruto de uma árvore que não nos era permitido. Enquanto nós tínhamos todas as árvores à disposição, com seus respectivos frutos, um único fruto, o conhecimento do bem e do mal, e a árvore que nos foi orientado de não comer, foi justamente esse fruto que gerou a nossa condenação. Por isso é que é tão importante que haja uma reflexão nesse sentido, algo que pode parecer superficial, né, e algo que pode parecer simples, mas todos os estudiosos da Bíblia que vieram antes de nós trazem consigo essa plena convicção de que a Bíblia é um livro muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, mais a gente percebe o que nos falta compreender ainda. Então, quando nós somos jovens, quando nós estamos apenas engateando na Bíblia, é comum a gente achar que a gente sabe. À medida que a gente vai estudando, a percepção de que a gente sabe, do que a gente sabe é muito pouco, aumenta. E o Sermão do Monte é uma dessas passagens, assim como Romanos 3, por exemplo, e outras, onde por mais que a gente se aprofunde, quando a gente passar de novo por ele, a gente vai ver que ainda tem um monte de coisa que ainda vai abençoar a nossa vida. Então, imaginemos que daqui a 6 meses a gente volte e faça um estudo no Sermão do Monte, ou até uma exposição um pouco mais resumida nele, e a gente vai perceber como outras coisas nos são não só mostradas, porque às vezes as mesmas coisas, mas nós vemos como se fosse de um outro ponto de vista, né? Enriquecedor. Então aqui, como nós já falamos, no versículo 15 do capítulo 7, acautelai-vos dos falsos profetas. Eu queria que a gente pensasse um pouco em algo que, na maioria das vezes, quando a gente passa por aqui, a gente não reflete. A possibilidade de nós sermos um falso profeta. Porque nós conectamos falso profeta normalmente só aquela pessoa que está pregando, ou aquela pessoa que está na liderança, né, exercendo algum tipo de ministério na palavra. E, na verdade, a ideia de profeta na Bíblia é a ideia daquele que diz, que fala que tem uma mensagem de Deus a entregar. Então, de certa forma, todo cristão seria um profeta. Porque todo cristão é evangelista, todo cristão é chamado a dividir a sua fé com alguém. Mas e se essa suposta fé que dividimos for falsa? Então nós somos também falsos profetas nesse sentido. Dá um exemplo para ficar um pouco mais claro. Eu estava vindo para cá e estava lendo um artigo que dizia justamente isso. Nós não deveríamos chegar para as pessoas e dizer: ó, meu irmão, Jesus te ama. Por quê? Porque eu não sei. O que a gente deveria é apresentar o Evangelho. Ó, meu irmão, todos somos pecadores, mas se a gente se arrepender do nosso pecado, confiar em Cristo, nós somos salvos pela fé nele, né? E devemos buscar também uma evidência de que essa nossa confiança nele foi sincera, por meio de uma transformação real nas nossas vidas. Então, quando apresentamos isso, isso é verdade. Mas toda vez que a gente tenta adocicar o Evangelho, ou tornar o Evangelho algo mais aceitável pelo mundo, ou pelas pessoas do mundo, nós nos fazemos falsos profetas. Porque aqui,
como Jesus apresenta o falso profeta em Mateus capítulo 7, é justamente aquele que não somente não entra pela porta estreita, né? A primeira vez é o sabedoria segundo o mundo, que vai dizer para o cristão logo no começo: você não precisa ir para a cidade celestial. E muitos outros vão aparecer na caminhada tentando fazer com que o cristão se desvie da sua jornada. Então, ser um falso profeta é algo muito mais fácil do que a gente imagina. Então, nós podemos ser um falso profeta e o pior, nem saber. E mesmo que a gente seja um verdadeiro crente, a gente ainda pode passar por um período de cegueira espiritual, como vimos recentemente no caso de Davi. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero estimular tanto você quanto a mim a praticarmos uma atitude que a Bíblia nos incentiva em muitos momentos, tanto de maneira direta quanto de maneira algumas vezes indireta, que é o autoexame. Então, quando você percebe Paulo escrevendo 2 cartas para a igreja de Coríntios, nas 2 cartas ele diz: examinem-se, né? Então nós devemos nos examinar. E aqui é a mesma coisa. Por quê? Porque como é que vai terminar essa sessão que a gente está aqui no capítulo 7? O Senhor Jesus vai dizer, a partir do versículo 21, que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, olha que coisa. Você imagina que você pode passar uma vida inteira, e eu estava, hoje mais uma vez, eu estava de novo, né, no Peregrino, e eu quis, né, ver a parte final, porque eu me recordava, né, aquela parte final do ignorância. E a parte final do livro mostra justamente essa questão. Olha, eu vi que do lado da porta do céu tinha uma entrada para o inferno. E Giovanni fala isso justamente baseado nessa passagem. Que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará. Então, ignorância, ele foi aquele barqueiro que a gente vê, né, no filme, né? Tem um nome, o nome é Vã Esperança. Então, Vã Esperança, tá lá. E não é nem o ignorância que vai remando, não. Enquanto o peregrino está lá, cristão está lá desesperado, quase morrendo afogado, o Vã Esperança vai remando e ignorância vai sentadinho. Quando chega na porta, aí não é recebido. Mas olha como a jornada dele é tranquila. Enquanto o cristão passa por tanto problema, tanta dificuldade, disciplinado pelo próprio Senhor, quando é enganado. Quando ele se deixa enganar, vem um ser angelical e disciplina eles com açoite. É uma parte que às vezes a gente não vê, porque no filme não mostra. Mas no livro tem claramente. E mostra exatamente que o pai açoita o filho que ama, porque ele se permitiu ser enganado, né? Então, a dificuldade do cristão e esperança, inclusive no diálogo com o cristão nessa parte final, foi bem, para mim assim, foi bem importante, porque cristão está dizendo: se eu fosse de fato um eleito do Senhor, Jesus me ajudaria e eu não ficaria aqui com essa sensação de me afogar. Eu provavelmente não sou um eleito do Senhor. E aí esperançoso, né? O esperança diz para ele: não, meu irmão, lembre-se que a jornada do cristão é difícil, que é com muita dificuldade que a gente chega no céu. Então, essa dificuldade que você está sentindo aqui é uma evidência de que a gente está indo para o lugar certo, né? Então, mas tudo isso, irmãos, só é possível na vida de uma pessoa que se examina. E o autoexame, a gente estava até falando aqui, né, o irmão José e eu, dessa questão de carro. Quando a gente faz revisão no carro, dificilmente a gente vai ter problemas. Eu particularmente não faço, né? Então, quando você faz revisão, a própria revisão já constata, diz: cuidado que aqui essa peça, provavelmente daqui a uns meses vai dar problema. Cuidado, porque está vendo aqui essa correia, daqui a algum tempo vai acontecer isso. Quando você não faz, já é o problema, que é o meu caso, né? Então, não dê atenção ao pneu, aí o pneu estoura. Mas o rapaz estava rodando com esse pneu, estava como é que ele diz? Estava no arame.
Eu falei, eu nem sabia que tinha arame, pneu, para mim era só borracha, né? Então, mas quando você se examina, é outra coisa, né? E aqui a gente percebe que uma das grandes, e eu vou agora trabalhar com a posição esperançosa de que somos crentes, né? Dificuldades de um cristão verdadeiro é se dedicar a esse processo de autoexame, porque às vezes a gente acha assim, não só desnecessário, mas a gente acha assim que está perdendo tempo, né? Podia estar fazendo outra coisa, podia estar até assim crescendo espiritualmente, mas eu fico aqui me examinando. Mas como você vai crescer espiritualmente se você não estiver sabendo que você está plantado no lugar certo, né? É como a gente até, por vocês que conhecem melhor a construção civil do que eu, às vezes a gente pensa que construção civil é só o que a gente vê, parede, né? Não, irmão. Esse prédio aqui teve que se cavar para poder edificar. Se você não faz uma fundação, a parede não se sustenta, ainda mais aqui no caso que tem uma laje. Então, a mesma coisa somos nós. Quando a gente tropeça, quando a gente cai e quebra a cara, como foi o caso de Davi, que a gente estudou recentemente, na verdade, aquele processo já começou muito antes, só que a gente não percebeu porque não estava se examinando. Então, é por isso que aqui o Senhor está dizendo que nós devemos olhar para o fruto. E não somente no sentido do fruto, por isso que é enriquecedor, né? Não somente para o fruto no sentido, fulano está me ensinando, mas eu estou observando que fulano não faz nada disso, ele não tem dado bom fruto, então assim, é um falso mestre. Ótimo, devemos examinar sim, porque se uma pessoa é um falso mestre, é um guia cego. Se eu seguir, eu vou cair no abismo junto com ele, perfeito. Mas assim, eu também, em determinado sentido, sou um mestre na minha vida. Por quê? Porque eu escolho no que eu vou acreditar. Então, até para eu exercer esse juízo, fulano é um falso mestre. Quem foi que fez esse juízo? Eu. Claro que eu vou usar a Bíblia para fazer isso para minha própria segurança. Eu não posso dizer, eu gosto muito de fulano, ele fala de uma maneira assim tão gostosa de ouvir, e aí eu nem ligo se é verdade ou não. Se eu sou um cristão sincero, eu nunca vou falar desse jeito. Então eu vou olhar e vou dizer, não, fulano fala biblicamente, fulano vive biblicamente, perfeito, então vamos seguir isso. Mas perceba que quem foi que escolheu? Eu que pensei. Por isso que a Bíblia vai nos motivar a termos a mente de Cristo. E quando Paulo fala da mente de Cristo, ele diz, por quê? Porque o cristão tem que julgar as coisas. O cristão tem que saber discernir, até para poder saber o que ele vai guardar. A Bíblia diz que a gente tem que guardar a palavra de Deus no coração para não pecar. Mas a Bíblia também diz que tem determinadas coisas que eu tenho que rejeitar, como em Hebreus, nos desvencilhando do pecado que tenazmente nos assedia. Então você vê essas duas passagens. Tem algo que eu tenho que guardar e tem algo que quer se apegar a mim e eu tenho que rejeitar. E eu vou ter que exercer esse juízo. Então aqui, quando o Senhor Jesus diz, acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, o pior perigo, irmãos, é a gente ser essa pessoa. E pode ter, e pode ter uma possibilidade clara da gente ser essa pessoa. Até num contexto que Jesus está mostrando aqui. Vão dizer Senhor, Senhor. Então, como é que eu sei que eu não sou um falso profeta? Como é que eu sei que eu não sou um lobo disfarçado de ovelha? E assim, o poder do engano é tão grande porque eu posso estar enganando a mim mesmo. Eu posso estar mentindo para mim mesmo, né? Então, olhe, no livro Peregrino, né? Eu estou usando assim como pano de fundo para ver se a gente compreende. Então, no meu caso me ajuda, eu espero que ajude vocês também, que a gente tem uma familiaridade com esse livro. O cristão, ele passa por muitas dificuldades, né? E muitas dificuldades nesse sentido de você achar que você está indo para um caminho certo e não está. Mas sempre tem o quê?
a palavra de Deus nos encaminhando e o Espírito Santo de Deus nos ajudando. Já no caso do ignorância, ele tinha certeza que ia para o céu. Sabe? Ele fica sem entender. Mas como assim eu não vou entrar? Eu vim até aqui. Ele não fez o mesmo percurso, mas de certa forma ele seguiu o mesmo caminho. Tanto que ele se encontra com cristão em outros momentos. Mas ele achava que ia entrar. Então ele tinha enganado a ele mesmo. Ele não foi para lá. Ele não foi para lá sabendo que não iam deixar ele entrar. E nem assim, sabe, eu vou tentar. Quem sabe cola. Não, ele tinha certeza que ia entrar. É a mesma coisa daquelas virgens da parábola. A parábola das 10 virgens. Quando elas bateram na porta, elas tinham ido comprar o azeite, conseguiram comprar o azeite, bateram na porta. Na mente delas, elas tinham plena convicção que o dono da casa ia abrir a porta para elas. Então é preciso que a gente entenda que, nesse sentido, nós não damos a devida atenção aos alertas do Evangelho. Nós não damos a devida atenção à Bíblia, como a gente deveria. Eu percebo isso porque, às vezes, a gente fala de coisas espirituais, como estamos falando agora, e termina o culto, a pessoa vem falar de coisas meramente carnais. Nada contra, irmão, sabe? A gente tem que... E se eu não falar das coisas do dia a dia com o irmão, eu vou falar com quem? Tudo bem. Mas é importante que a gente tenha em mente que as coisas espirituais, elas são muito mais importantes do que as materiais. Se a gente perder esse senso, há uma grande possibilidade da gente estar se enganando em relação a gente mesmo. Por isso que a Bíblia vai dizer, né? E hoje eu fiz um estudo um pouco sobre isso, o temor. A gente está numa geração em que você fala assim, temor a Deus. Aí vem alguém e diz, não, mas você não tem que temer a Deus, é graça, é amor. Como assim temer a Deus? Não, como você vai ter medo de seu pai? Seu pai é gente boa com você, ele te ama. Mas a Bíblia toda diz que o temor a Deus é algo bom, não só algo bom, algo desejável. E não só algo desejável, mas algo que é uma evidência de que eu sou um cristão verdadeiro. E é o princípio da sabedoria. Ou seja, se eu não tenho temor a Deus, não tem nem que se falar em sabedoria, porque é o princípio. Então aqui, a gente percebe que na nossa geração, o temor a Deus praticamente sumiu. Com a suposta, justificativa de que na graça não tem medo, né? O amor lança fora todo medo, está escrito primeiro de João. Mas que amor está falando ali e que medo está falando ali? Então, é o amor que tem temor. E que medo é que a gente não deve ter? O medo de rejeição. No sentido de que eu nunca vou merecer o amor de Deus, mas eu sempre vou ser agradecido. E por mais que eu não tenha como devolver a Deus tudo que Ele me dá, mas eu vou fazer de tudo para agradar Ele, diante de tudo que Ele tem me dado. Então é nisso que muitas vezes a gente tem sido o principal falso profeta na nossa vida. Não precisa nem de um falso profeta vindo de São Paulo, né? A gente mesmo está se enganando. E aqui, cuidado, por quê? Porque existe um lobo em potencial em todos nós. Pastor, não aceito isso. Aceite, meu filho, que dói menos. Então, quando a Bíblia fala que a carne e o espírito estão militando, está falando disso. Então, esse lobo em potencial é a carne querendo que a gente volte às velhas práticas, tentando nos convencer de hábitos que nós já entendemos que não são bons para nós, mas a carne constantemente insiste. Vou dar um que às vezes a gente nem percebe. Irmãos, vamos ser sinceros, tá certo? Sinceridade faz parte da fé, por favor. Não significa que só sinceridade é fé, mas faz parte. Então assim, alguém vai dizer, dinheiro não é importante. Eu vou ter que dizer para essa pessoa, cuidado com o que você fala.
que normalmente quem fala que dinheiro não é importante é a pessoa mais avarenta do que a pessoa que identifica que eu não vou dar a importância que o mundo quer que eu dê, mas eu tenho que ter cuidado com o que eu falo. Eu tenho que ter cuidado porque eu estou no mundo, eu não saí dele. Então eu como pão, eu durmo numa cama, eu estou numa casa. Até quem mora na rua, se você for ver quem mora na rua, a gente já teve a oportunidade de se relacionar com moradores de rua, no do caso, eles têm dinheiro. Então, a grande questão é, você entende que toda a sua sobrevivência é em virtude do amor de Deus para com você? E que o dinheiro, portanto, não é sua prioridade? Aí sim. Por que eu estou falando nesse sentido? Isso é só um exemplo. Porque a pior coisa é quando a gente nega o pecado, que na verdade a gente tem que lutar contra. As pessoas que dizem, o diabo não me influencia mais. A pessoa que diz isso é a mais influenciada. Não, o cristão sabe que tem que lutar o tempo todo contra a influência do mal nas suas vidas. Principalmente a influência do mal disfarçada de bem. Como está em Provérbios, aquela ideia que parece a melhor de todas, mas é caminho de morte. E é por isso que o falso profeta, ele se disfarça de ovelha. Ele mostra para nós, e a gente nesse sentido também, que nós, de repente, atingimos um padrão de espiritualidade que a gente não atingiu ainda. Ou que a gente pode ter um tipo de vida que a gente não pode ter ainda. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado. Por isso eu queria trabalhar com vocês hoje alguns pontos que nos ajudam a nos examinar. Porque aqui o Senhor Jesus diz no versículo 16: pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então, como é que eu sei que o que eu estou produzindo é uva ou é espinho? Como é que eu sei disso? Porque eu posso achar que eu estou dando uva e eu não estou. Até porque esse discernimento é espiritual. Como a gente até falou, o exemplo que demos recentemente, né? Algumas vezes eu falei essa última semana. Os dois subiram ao mesmo tempo para orar. Quem foi? O fariseu e o publicano. Aos olhos humanos, quem é mais espiritual? Quem seria mais o fariseu? A gente sabe que o farisaísmo, a maioria deles era hipócrita, mas nem todos. Então você vai ver, por exemplo, José de Arimateia é o quê? Nicodemos, fariseu, e a Bíblia vai dizer, inclusive nos diários, que muitos fariseus cometeram. Então o fariseu, ele tinha uma dedicação especial às coisas de Deus, só que em virtude do coração enganoso, a grande maioria deles fazia isso por interesse, no sentido de ser reconhecido pelos homens. Então perdiam o benefício espiritual, exatamente, o galardão. Mas se dedicar às coisas de Deus não é ruim, pelo contrário, é maravilhoso. Então aqui, quando ele diz, pelos seus frutos os conhecereis, antes da gente analisar até o fruto do falso mestre, e o meu? Porque nós somos muito bons em passar a bola. Até o irmão que passa a bola, né, não está aqui hoje. Ele diz que não é uma boa, né? Estão fazendo lá umas coisas lá. De repente estão até vendo, né? A pregação. Então, a gente é bom de passar a bola. E a gente aprendeu isso com os nossos pais, Adão e Eva. Então, eu fiz algo de errado. Mas não fui eu. Alguém que me deu um caminho errado, aí eu... Mas você nunca pensou que podia ser um caminho errado? E tinha que pensar nisso? Claro. Examine-se o homem. E você tem que se examinar. Não dá para colocar a culpa em ninguém, nem no falso mestre, nem no demônio. Porque a gente sabe que o demônio é capaz de fazer coisas, né? Tentando nos enganar. Mas a gente tem a palavra de Deus. O Senhor nos deixou a sua palavra. O que é que a gente pode pedir mais? Então, só erra quem não vigia nem ora. Né? Porque
porque se estiver vigiando com a palavra de Deus, não vai errar. Então aqui, eu queria trabalhar com vocês alguns aspectos que nos ajudam a nos examinar. O primeiro aspecto, irmãos, e esse é o mais importante, e normalmente é o que a gente dá menos atenção. Por isso que eu quero começar dele, até porque normalmente eu me proponho a falar e não falo nem 20% do que eu me proponho. Então eu quero começar logo desse mais importante, que é para a gente, né? Já parou. Eu queria que vocês abrissem comigo em Mateus 22. Porque eu quero ler com vocês. Essa passagem a gente até leu recentemente em Marcos, se eu não me engano. Mas aqui em Mateus 22, versículos 37 e 38. Então diz assim, vamos lá. Todos me ouviram? Amém? Aleluia! Glórias a Deus! Amém! É porque tem muita gente, né? Está muito lotado aqui, então. Então Mateus 37 e 38. Diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. Então, percebeu? Qual é o primeiro fruto que a gente tem que procurar na nossa vida? Eu estou amando a Deus como deveria? Até porque, irmãos, não importa nada do que a gente fizer, por mais assim grandioso aos olhos do homem que seja, se não for com amor. Eu posso dar a minha vida, imagine, entrar na frente de uma bala, e não é nem uma bala, um monte de bala, está fuzilando alguém, entra na frente, mas sem amor, nada adianta. Ah, pastor, mas ninguém ia se lançar na frente de uma bala sem amor, não sei, tem louco para tudo, né? Então, irmãos, posso ter o conhecimento, todo o conhecimento. Então, a pessoa pode se entregar a buscar conhecer teologia, a buscar conhecer a teologia correta, a buscar conhecer a Bíblia, né? A história da igreja, tantas coisas positivas, por uma motivação que não seja o amor cristão. Nos nossos dias isso tem se tornado até comum, fácil de se detectar, porque as pessoas querem dinheiro em vez de agradar a Deus. Então, uma pessoa que quer ser bem pago porque estudou as coisas de Deus, com certeza não está fazendo isso por amor, né? Já fica evidente. Mas aqui no caso é a gente se analisando, né? A gente se analisando, a gente colocando, é como se a gente tirasse um pouco do nosso sangue e colocasse no microscópio, para a gente se analisar, o que é que tem lá, o que é que está dentro de mim eu não sei. Porque quando eu me olho no espelho, eu vejo o quê? A superfície. Eu só consigo olhar a minha aparência, mas não sei o que está dentro. A Bíblia me ajuda. Hebreus 4, 12. Eu consigo ver o que de fato está dentro. Inclusive eu consigo discernir os meus pensamentos. Porque às vezes eu posso ter um pensamento achando que é bom e não é. Quando é pesado pela Escritura, né? Medido por ela. Então aqui, o primeiro de tudo que a gente tem que pensar na nossa vida, e vamos trazer hoje para o dia de hoje, né? Vamos trazer para o dia de hoje. Porque se a gente for trazer mais para trás, talvez a gente fique mais envergonhado ainda. Então só hoje a gente se envergonha menos. Tudo que a gente fez hoje foi por amor a Deus? Foi por amor a Cristo? E eu nem estou dizendo que é bíblico. Porque às vezes, não, tudo que eu fiz hoje é bíblico. Mas, e foi por amor? Lembra que eu disse dos fariseus? Eles também procuravam obedecer à lei de Deus. E às vezes até conseguiam. Mas, e qual é o ponto mais importante da lei? O amor. E você tem que saber, você está fazendo por amor, porque dificilmente, eu vou me colocar como pastor. Imagine duas pessoas tendo o mesmo comportamento, né? Não estou dizendo que é o caso, mas vamos tomar um exemplo dos irmãos que ficaram lá fazendo alguma obra na igreja, né? O teto, né? Então, imagine que temos lá 5 pessoas, né? Dessas 5 pessoas, 4 estão fazendo por amor. É um amor sincero por Deus, por agradar a Deus. E tem um que não.
tenho que estar dizendo, eu vou fazer isso aqui porque eu sei que se eu fizer isso aqui, lá na frente Deus vai me dar aquilo que eu acho que eu mereço e que eu estou precisando muito. Eu estou com uma série de dívidas para pagar. Então, assim, eu acredito que se eu estiver trabalhando para Deus, Ele vai me dar e vai me ajudar a pagar as minhas dívidas, porque os juros do cartão de crédito são altos. Então, percebe que essa motivação não é o amor. A pessoa está, e você sabe que essa motivação é muito comum, graças a Deus, na nossa congregação, eu acredito que não seja comum, até porque não é um tipo de ensino. Mas em algumas, esse tipo de ensino é muito comum, né? Você faz algo aqui e Deus sabe como é, né? Ele não fica devendo nada a ninguém, Ele vai lá, vai te dar lá na frente, vai dar em dinheiro, viu? Fique tranquilo. Não é assim que funciona. Então a pessoa que faz algo para Deus, já na expectativa de que Deus dê algo para ele ali, principalmente material lá na frente, já sabe que não é amor. E quem é que tem que olhar isso? Eu, na minha vida. Será que eu não estou agindo dessa forma? Será que eu não estou buscando fazer as coisas para Deus porque eu acredito que Ele vai chegar junto? E olha como isso é perigoso. Foi isso que gerou uma crise de fé no crente verdadeiro chamado Elias. Deus nunca disse para Elias que ia destruir Acabe e Jezabel quando a seca parasse. Não. Ele disse a Elias: você vai chegar lá, não estou satisfeito com o que eles estão fazendo, o povo se desviou, você vai chegar lá e vai dizer do meu juízo, não vai chover, viu? E Elias foi lá, e enquanto estava sem chover, Elias cheio de fé, alimentado pelos corvos. Então você vai ver que ele está cheio de fé. Depois vai para a casa da viúva, cheio de fé. O filho da viúva morre, cheio de fé, ele olha e ele volta a viver, o filho da viúva. Então está cheio de fé. Quando o Senhor dá ordem para Elias e diz: Elias, chegou o tempo, chama o povo lá, sobe no monte, faz isso, faz aquilo. Elias obedece tudo e diz: agora ore que eu vou enviar chuva. Envia chuva. Agora vai correndo, vai dizer Acabe. E ali foi uma carreira, viu, que bateu todos os recordes olímpicos. E ele saiu correndo, chega na frente do carro de Acabe e diz: adianta o lado, vai chover tanto que não vai ter nem como passar as carruagens, porque vai formar lama. E ele vai fazendo tudo aquilo, e quando ele pensa que o povo vai se voltar para Deus, não, continua na apostasia. Por quê? Porque o problema solucionou. É como os 10 leprosos. A lepra foi embora, então eu vou buscar mais Deus por quê? Então, nesse sentido, quando Elias percebe que não teve mudança, na mente de Elias, o que foi que aconteceu? Ele falou: o senhor não cumpriu a sua parte. Mas como assim o senhor não cumpriu a sua parte? Eu não fiz promessa nenhuma para você, Elias. Eu não disse para você que ia destruir Acabe e Jezabel desse jeito, eu nunca disse. Eu não disse que ia fazer, não, eu mandei você fazer as coisas. Só que Elias ficou no seu íntimo, por isso que ele vai para a caverna. E quando o Senhor dialoga com ele, diz: Elias, você está aí por quê? Mataram todos os teus próximos, sobrou eu. Você percebe na resposta de Elias que há o quê? Não só uma insatisfação, mas uma incompreensão do modo de agir de Deus. Sabe com quem acontece a mesma coisa? João Batista. João Batista é chamado a pregar o caminho do Senhor, vai chegar, está vindo aí o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, esse é o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, vê a pomba descer sobre Jesus, tudo lindo, e de repente ele está preso. Mas como assim eu estou preso? Deus encarnado está aqui, e ele deixa me prender, e ele vai deixar esse Herodes cometer essas abominações, e essa mulher, Herodias, fazer essas coisas, ele não vai fazer nada, ele que tem todo o poder na sua mão, ele não vai fazer nada. Por isso ele manda. Vai perguntar se é ele mesmo ou tem que esperar outro. João Batista, irmão. Então, às vezes, a gente traça expectativas que Deus não nos autorizou a ter. E é por isso que a gente se frustra. E é por isso que o amor se esfria. Então, quando a gente observa, dito isso agora, você fica fácil você entender Mateus 24. Por se multiplicar a maldade, qual é
o contexto? O contexto ali é evangelismo. Então a gente pensa o seguinte: chegamos aqui em Cláudio de Farias, oportunidade do povo ouvir o verdadeiro evangelho, casa cheia, conversão a milhares, toda semana, todo mês. Vai achar. E aí de repente a gente pode se ver frustrado. Mas frustrado por quê? Se o Espírito Santo de Deus toda segunda está aqui nos enchendo, o que a gente quer mais? Não, mas bem que podia ter umas salvações de vez em quando, né? Só para dar uma renovada. Alguém chegar aqui, eu quero Jesus, aleluia, e a gente se animar, uma água, batizar. Poderia, mas não é isso que o Senhor prometeu. A gente não está aqui só para evidenciar que Deus salva. A gente está aqui também para dizer que Deus condena. A gente não está aqui só para que algumas pessoas sejam salvas, mas para que naquele grande dia as pessoas fiquem indesculpáveis. Vem cá, vocês moravam em Cláudio de Faria, né? Vocês nunca foram lá. De graça. Ainda tinha um lanchinho no final. Tinha até banheiro para aqueles que ficavam apertados. E vocês nunca foram por quê? Não, é segunda-feira. Né? Nunca foram. Então você tem toda uma preparação, uma preocupação dos irmãos para a gente fazer desse ambiente, né, um ambiente que a gente possa receber bem, porque o cristão é hospitaleiro e as pessoas não vêm. Isso é o quê? Isso é a presença de Deus também. É porque a gente aqui cria expectativa e não deveríamos. A grande importância aqui é a presença do Espírito Santo, irmãos, e não a presença de pessoas ou a falta delas. Quem é que não pode faltar numa reunião? O Senhor. Você vai para, por exemplo, teve jogo na Fonte Nova ontem, não foi? Não sei, devia estar cheio. Mas o Senhor não estava lá. Mas estava cheio? Pois é. E aqui? Hoje não está cheio. Mas o Senhor está aqui. Então, maravilha. É isso que a gente tem que buscar. A presença de Deus. A gente quer que as pessoas sejam salvas? Claro que a gente quer. Mas não é o que a gente coloca em primeiro lugar. E isso é por quê? Porque a gente ama a Deus. Então amar a Deus, ele tem que ser o pressuposto de tudo que a gente faz, irmãos. Tem que estar no alicerce de qualquer atitude minha. Tudo que eu falar, eu tenho que falar por amor a Deus. Tudo que eu não falar, eu tenho que me calar por amor a Deus. Tudo que eu fizer, eu tenho que fazer por amor a Deus. Tudo que eu não fizer, eu não faço por amor a Deus. Então, aqui Jesus deixa claro e diz: olhe, esse é. Por isso que essa versão de Mateus, ela, nesse sentido, deixa mais claro que no caso de Marcos. Porque aqui em Mateus, a redação é um pouco diferente da de Marcos. Ele diz justamente isso. Olhe, este é o grande e primeiro mandamento. Este é o grande. A ideia de grande você já sabe, o maior de todos. E o primeiro. De maneira que tudo tem que vir desse. Se não está vindo desse, por isso que muitos evangélicos, e a condenação inclusive de ignorância é essa. Ele estava fazendo tudo aquilo, não porque amava a Cristo, mas por medo de ir para o inferno. E é por isso que tem muitos evangélicos que vão para o inferno. Por quê? Porque tem medo de ir para lá. Mas pastor, tem medo de ir para lá e vai, porque maldito todo aquele que não ama o Senhor Jesus. As pessoas que vão para o céu, irmãos, perceba, elas não vão para o céu porque estão fugindo do inferno. Elas vão para o céu porque Jesus está lá e elas querem estar com Ele para sempre. A gente não quer ir para o inferno, claro que a gente não quer, mas não é o principal motivo da gente ir para o céu. O principal motivo da gente caminhar para o céu é porque a gente ama quem está lá, Jesus Cristo. E por que isso é tão importante? Porque muitas pessoas que tentam fugir do inferno, elas não se preocupam em andar com Cristo em amor aqui na terra. E é essa, né, eu creio que a analogia que Giovanni retrata. Então ele está fazendo um percurso de ignorância
que parece que ele quer ir para o céu. Só parece. Ele não quer ir para o céu, ele quer fugir do inferno. Então, a gente ouve falar, quem lê a Bíblia, até de maneira superficial, entende, há uma realidade, a alma do ser humano é imortal, no sentido de que ela não deixa de existir, como os adventistas e testemunhos de Jeová acreditam, né? Não, continua existindo, e vai ter que existir uma outra realidade, que é o céu ou o inferno. E o inferno é sofrimento para sempre, assim como o céu é alegria para sempre. Então a pessoa ouve isso e diz, é claro que eu não quero sofrer para sempre. Então eu quero ir para o céu. Mas nem, percebeu? Nem cogitou o nome de Jesus. Não quer saber que Jesus é maravilhoso, que Jesus é que nos abre a porta para o céu, que Jesus que torna o céu, né? Então não quer saber de nada disso, só não quer sofrer, Mas se você não aprendeu a sofrer por amor a Cristo, você não vai receber as consolações do céu. E é esse tipo de atitude, irmão, que a gente muitas vezes não se examina. O principal fruto na vida de qualquer cristão tem que ser o amor. A gente tem que procurar na nossa vida amor. E você vê que é uma coisa assim que tanto se fala, e a gente tem essa habilidade de falar mais do que a gente não conhece. Até para poder esconder a nossa ignorância em relação a isso. Então é como fulano é sem amor. É mesmo? Você está dizendo que ele é sem amor baseado em quê? E ainda assim, que tipo de amor você está falando? Então, e a gente? Você ama Jesus? Claro que eu amo. Você chega num bar, pergunta para 10 pessoas que estão sentadas num bar, você ama Jesus? Dificilmente você vai encontrar alguém que diga não amo. É claro que eu amo. Você chega num lugar onde tem uma roda de milionários, você ama Jesus? Dificilmente você vai encontrar alguém que dizer que não ama. Você vai encontrar até na casa de muitos ricos, cruz, Bíblia aberta, Bíblia em ouro, né? Quadros caríssimos que retratam algum tipo de cena religiosa. Mas essas pessoas amam a Jesus? Claro que não. Então, hoje, a gente tem que se perguntar se a gente de fato ama a Jesus. E aqui você já sabe qual é a passagem que a gente tem que procurar, né? A gente poderia abrir em João 10, mas eu convido vocês a abrirem em 1 de João. Eu não vou demorar muito, tá certo? Hoje. Eu acho que até 10h15, 10h30, dá pra gente conversar, né? Tudo com ordem e decência. E, assim, alguns estão querendo continuar no Alto das Pombas. Pode-se pensar nisso, tá certo? Mas vamos aqui. 1 de João. Daqui a pouco chega uma mensagem de um irmão lá do Alto das Pombas dizendo: ei, estamos esperando vocês aqui, já está tudo organizado. 1 de João 2,15. Então diz assim: de João 2,15. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Percebe o verbo? Amar. Então, você já sabe, porque você já leu, a gente já estudou no Sermão do Monte, não podemos servir a dois senhores. E a ideia de servir a dois senhores invariavelmente está ligada à ideia de amor. Então, como é que a gente serve bem? A gente serve bem a quem a gente ama. Então, porque a ideia de servir, a gente relaciona muito a ideia de serviço à ideia de trabalho pago, né? Só que na Bíblia é o contrário. Trabalho pago é sempre a ideia de mercenário. Serviço fala de você servir mesmo. Você fazer algo para alguém. Como, por exemplo, uma mãe. O que ela faz em relação ao seu filho? Serviço. Então, quando a mãe está dando de mamar, quando a mãe está limpando, e pode o pai também. O pai só não pode dar de mamar, né? Pelo menos no peito. Vai ter que dar mamadeira, né? Então, mas está limpando, está dando banho, né? E o que é isso? Serviço.
Aí você chega para a mãe e diz: e aí, você ganha quanto para cuidar do seu filho? Não, é meu filho. Eu faço isso porque eu amo meu filho. Então, isso é um serviço de amor. O pai que protege o filho. Você está ganhando quanto para fazer a segurança? Porque a gente tem um segurança aqui, né? Ali atrás de Camon. Depois que começou a andar com Camon, ganhou uns 10 quilos de massa magra, assim, né? Fortes, camisa toda apertada. Então, você ganha quanto para proteger a sua casa? É a minha casa. É a minha casa, minha esposa, minha filha. Eu amo. Então, olha o serviço. Mas a gente às vezes não tem ideia de que isso é serviço. É o melhor de todos. É o serviço que a gente faz por amor. Qual é o salário? O melhor de todos. O amor. Então, a gente que serve a Cristo, o que a gente recebe? O amor de Cristo. O amor de Cristo nos constrange. Não tem salário melhor do que trabalhar e receber como benefício o amor de quem a gente serve. Olha que coisa linda, irmãos. Mas dificilmente a gente pensa nisso. Por quê? Porque o materialismo nos ataca, mesmo quando a gente acha que não está sendo atacado. A gente às vezes mede o amor de Deus pelas coisas que Ele nos dá. E eu falo isso no sentido, né, material, quando na verdade o amor de Cristo a gente deveria sempre associar a salvação e tudo que vem junto, né? Então aqui o apóstolo João, que sabia disso, ele fala, conectando o versículo que a gente falou, Mateus 22, com aqui, 1 João 2, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então, assim como a gente não pode dizer eu amo a Cristo, mas não gosto da igreja, porque só tem gente hipócrita, aqui também a gente não pode dizer eu não gosto do mundo, mas eu não amo o mundo, mas as coisas do mundo, né? Sejamos sinceros, tem muita coisa do mundo que é muito bacana. Não, não é. Se você olhar de perto, não é. Não é tão legal assim. Então a gente vê a aparência. Deus sabe o que está lá dentro. Então ele está dizendo, não ame o mundo. Não é só não amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque como é que o mundo faz com que a gente se apaixone por ele? Pelas coisas. Como é que o mundo vai me seduzir? Porque ninguém é apaixonado pelo planeta Terra. Rapaz, eu sou apaixonado pelo planeta Terra. Se eu pudesse, eu vivia abraçado com um Atlas. Eu vivia abraçado com aquela, não sei, aquela esfera, né? Aquela bola que o pessoal fica estudando. Eu amo o planeta Terra. Não está falando disso. Aqui está falando do mundo no sentido das coisas do mundo, né? Quer ver? É comum a gente ouvir, né, e dizer assim, eu amo o espírito do Natal. É que espírito mesmo que você está se referindo? É porque no Natal fica todo mundo bonzinho. Meu filho, não, no Natal fica todo mundo assim mais hipócrita do que o restante do ano. Porque o cristão que realmente, né, entende que Cristo nasceu, e eu não sou contra o Natal não, viu, irmãos? Eu sou completamente a favor do Natal no sentido, e não é no Natal que se comemora dia 24 ou 25, não, é no Natal no sentido de que Deus veio ao mundo, o Verbo se fez carne e habitou em nós. Então eu não posso negar isso, eu não posso chegar e dizer, sou contra o Natal, essa data 25, quem escolheu foi os pagãos. Tudo bem, mas se você não comemora dia 25, tem que comemorar algum dia, porque o Verbo se fez carne. Assim como, a Páscoa para mim não é nessa data que todo mundo comemora, sim, mas Cristo morreu algum dia, senão tudo que a gente está falando aqui é em vão. Assim como ele morreu, ele nasceu, e essas duas datas são extremamente importantes para o cristão. Mas que importância que a gente dá e como a gente demonstra que isso é importante? Aí que é a questão. Então, não é por meio de uma árvore enfeitada, ou um velhinho com um negócio de um saco de presente nas costas, e nem na ideia de presentearmos uns aos outros, também não. Então é a mesma coisa, o mundo ele nos seduz com essas atitudes que aparentemente são boas,
Ah, não entendo vocês evangélicos falando mal de como a gente comemora o Natal, mas eu estou aqui, fazendo doações de cestas básicas para pessoas pobres. Oh, que legal! Mas por que o senhor faz isso em dezembro? Essas pessoas só comem em dezembro? Não, mas eu estou fazendo a minha parte em dezembro. Tudo bem, mas então não diga que é para Jesus. Diga que é para aliviar a sua consciência. Porque se fosse para Jesus, você não demonstraria preocupação com essas pessoas só em dezembro. Você demonstraria preocupações com essas pessoas o ano inteiro e demonstraria preocupação com essa pessoa mais com a alma dela do que com o corpo. Claro que a gente se preocupa com o corpo também, mas depois da alma. Até porque o corpo, ele tem um tempo limitado, por mais que a gente cuide bem dele. A alma não. Como a gente falou, a alma é imortal. Então, é nesse sentido que o mundo nos influencia, assim como é perigoso disfarçar a nós mesmos de ovelhas, se por dentro somos lobos. Não adianta eu ter uma aparência de ovelha, eu tenho que ser ovelha. E aí a gente vai um pouco, para a área das ciências. Então, você pega uma constituição, se aqui eu chamasse, o irmão José, que é médico, ele vai fazer essa explicação. Aí eu digo, irmão, você vai estudar essa semana, quando você estiver de férias na sua faculdade, e aí você vai trazer aqui e vai explicar o corpo do lobo por dentro e o corpo da ovelha. Aí ele vai dizer, pastor, é verdade, o lobo é carnívoro. E o processo digestivo de quem ingere carne é totalmente diferente dos animais herbívoros, que comem folha ou comem da grama. É diferente a digestão. E tem também, o lobo, ele é predador, então ele tem garras afiadas, ele tem dentes, que são afiados para que ele possa dilacerar, a presa. E a ovelha não, ela não tem garra, a patazinha dela não faz nada, pelo contrário. Os músculos, a ovelha quase que não tem músculo, a bichinha, é só carne e gordura. E o lobo não, tem que ser forte. Por quê? Porque ele tem que correr, senão ele não vai conseguir pegar a presa, ele não vai conseguir subjugar a presa. E aí você vai explicando, e como é a audição do lobo? Você já viu como é a orelha do lobo? Ele ouve de longe. E a ovelha, em dificuldade, a ovelha 2 metros, você fala, ovelha, ela não ouve. Uma luta, você chamar a ovelha, às vezes tem que pegar aquele cajado do pastor, sabe que tem um negocinho assim? É para pegar, justamente o pescocinho da ovelha, que está se dizendo, uou, e puxa. Porque se for, ovelha, não vem, porque não escuta direito. E tudo isso é fisiologicamente comprovado. Então, tudo é diferente. Você já viu como é a boca do lobo? Ele tem aquela boca comprida assim, a ovelha, quando que não tem, tanto que se for beber água, morre afogado, a gente já falou aqui algumas vezes. Então, um animal dócil, um animal que não tem como se defender, não tem armas de defesa, um animal que vive em função dos outros, porque a ovelha, ela ajuda não só com sua carne, ela ajuda com a lã. Muitas ovelhas, elas não são criadas para depois virarem alimento. Diga-se de passagem, a maioria. Elas são criadas para dar lã. Hoje a gente tem uma indústria têxtil que usa material sintético, Mas antigamente a lã era a matéria-prima para se fazer roupa. Então pegava-se a lã das ovelhas e fabricava as roupas que depois iam vestir as pessoas. Então você vai pegando esses dois animais e você vai entendendo o que Jesus está falando. Não é a aparência só. Eles são animais completamente diferentes. Um é predador, o outro é presa. Então, quando ele diz, cuidado, porque a gente pode ser isso. A gente pode estar aparentando ser ovelha e por dentro lobo. E como é que a gente sabe? Aqui trazendo para esse autoexame que a gente está fazendo, o amor pelo mundo.
O mundo ainda nos seduz, e preste atenção, para que você não se sinta culpado, porque o diabo, ele gosta de colocar culpa. Né? O Espírito Santo não. O Espírito Santo nos convence do pecado para que a gente abandone. O diabo quer nos fazer sentir culpados para que a gente abandone o caminho e não o pecado. Então aqui é claro que o mundo vai continuar tendo um poder de sedução para o cristão, mas preste atenção, cada vez menor. E também, o cristão é aquele que tem como uma das evidências o autodomínio ou a autodisciplina. Então, não é porque eu sei que algo é saboroso que eu vou comer. Eu estava dizendo para os irmãos que eu estou achando que eu estou com intolerância a determinado tipo de alimento. Então, mas isso é muito gostoso, mas eu não posso comer. Se eu comer isso, eu vou me dar mal. Eu tenho uma irmã que ela desenvolveu uma alergia fortíssima a frutos do mar. Ela nunca teve isso. Aí, acho que foi no fim do ano passado, estávamos na família e estávamos jantando e tinha frutos do mar. Ela comeu. Não deu 5 minutos, o olho começou a inchar, a boca inchou e a gente teve que ir para o hospital, para o socorro, correndo para tomar um antialérgico intravenoso, porque a glote dela já estava quase fechando. Então você diz, mas eu amo comer esse tipo, eu amo comer frutos do mar. Então você vai morrer. Então é preciso que a gente entenda. O cristão, ele agora se conhece. Percebe? Eu era cego, mas agora eu vejo. Então eu não identificava que isso estava me matando. Agora eu sei, então eu não vou fazer mais isso. Ainda que eu tenha, eu identifique que aquilo me proporciona um prazer, mas eu sei que aquele prazer é momentâneo. E mais ainda, eu sei que o custo desse prazer momentâneo é caro demais. Não estou disposto a desagradar o meu Senhor para satisfazer o meu prazer momentâneo. Lembra-se do que a gente estudou de Davi? Pois é. Então, a gente sabe, por isso que por que eu estou sendo bem detalhista? Porque o que tem de religioso dizendo, não tenho mais, essas coisas para mim são, essa pessoa pode contar 5, 4, 3, 2, 1, vai cair naquilo. Por quê? Irmão, se você sempre amou chocolate, não ache que é do dia para a noite que você vai deixar de amar chocolate. Você sempre gostou de fazer determinadas coisas. Não ache que é do dia para a noite que você vai deixar de gostar. E tem coisas que você vai ter que, até o último dia, lutar contra elas. Tem algumas coisas que o próprio Espírito Santo de Deus, às vezes, remove. Mas a maioria não. A maioria é a gente lutando contra. E as pessoas criam essa expectativa de que é mágico. Não, filho, mágico é o livro de Harry Potter. A Bíblia não tem mágica. A Bíblia é um caminho difícil que o cristão vai para o céu. Né? Então, sabe, assim, eu tinha umas coisas assim que eu desejava, mas agora que eu sou crente, eu quase que levito de tanta espiritualidade que eu tenho. Esse daí é uma ignorância. Ele nem se conhece, por isso está falando essas coisas. Porque se conhecesse, diria, miserável homem que sou. E se vigiaria mais. Então, por que às vezes a gente tropeça? Tem gente que tropeça e nem sabe que tropeçou. Por quê? Porque não identifica o que é estar caído. Então, quem não sabe o que é estar caído, nunca vai identificar que caiu. Então, não ameis o mundo. E aqui ele vai dizer, fique tranquilo, viu? A gente vai concluir aqui. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por que o apóstolo João tem que dizer isso? Parece pra gente lógico, né? Até porque a gente já leu o Tiago, não é isso? Mas parece que na mente da grande maioria das pessoas dá para fazer as duas coisas. E olha que a gente já leu, não podemos servir aos dois senhores, né?
Mas aqui, não, dá para fazer as duas coisas. Claro que dá. A gente não pode ser tão radical, né? Não, irmãos. Por isso a gente tem sempre que ser radical. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E olha o que é assustador. Demas é o que mais me assusta quando a gente lê isso aqui. Porque Demas colou junto com Paulo. Era lá, obreiro. Porque, olha, quando você vai estudando, né, a história da igreja, mais especificamente esses primeiros anos da igreja, e você vê isso no livro de Atos, fica claro que Paulo não tinha poucos cooperadores. Tinha poucos no sentido de que, assim, não era 200, 300, 400, não. Mas tinha um pessoal que andava. Na carta aos Romanos, por exemplo, você vê como Paulo, fulano, manda um abraço para não sei quem, esteve junto comigo. Você vê que tem pessoas que estão com ele. Onesíforo, fulano, teve fulano de tal. Tem gente, mas Demas estava mais junto do que muitos. Mas e na hora que o negócio pegou? Pegou para quem? Para Paulo. E pegou para Paulo por quê? Porque Paulo era um dos líderes. Paulo era uma das pessoas que Deus mais usava na terra. Demas abandonou Paulo. Por quê? Não foi porque ficou com medo. Foi porque amou o mundo. Teve um pessoal que ficou com medo. Paulo orou por eles. Na minha primeira defesa, todos me abandonaram. Que o Senhor os perdoe. Mas no caso de Demas, não, o caso de Demas é um caso à parte. No sentido de que Paulo deixa claro, ele me abandonou porque ele amou o mundo. Então, nesse sentido, diga-me, irmã. Porque quando fala assim, o amor do Pai não está nele, Deus não está nos amando, ou nós não temos amor para amar a Deus e é tudo que devemos amar? As duas coisas. As duas coisas. Porque o amor de Deus é evidenciado nas nossas vidas na salvação. Sim. E quando o amor de Deus é derramado em nós, quase que um ato reflexivo, a gente ama as coisas como a gente deve amar. A gente se comporta como deve se comportar, em amor. Então, essas duas coisas estão sempre interligadas. Por isso que aqui, o amor do Pai não está nele, mas o que é mais interessante aqui, para nós, é nunca esteve. Porque a gente tem dificuldade com isso. Eu falo por mim. Né? Principalmente nós somos levados pelo esse elemento da visão. Né? Então a gente observa determinadas pessoas que se comportam e parece que essas pessoas são muito crentes. E de repente param de ser. É o caso de Demas. Né? Que Paulo, e olha que o padrão de Paulo fez com que ele negasse Marcos. Olha quem é Paulo. Quando você pega esse padrão, deixa eu. Esse negocinho aqui fica soltando. Deixa eu ver se eu boto no bolso, fica mais fácil. Então, o padrão de Paulo fez com que Demas fosse rejeitado na segunda jornada. Olha como o padrão de Paulo é elevado. Marcos, perdão. Marcos, não vou levar Marcos não, porque na primeira jornada, se lembra Barnabé? Ele retrocedeu, então nessa segunda não vai comigo. Aí Barnabé disse, então vai comigo, eu vou ensinar para ele, e ele mudou. Mas veja como Demas, diferente, Demas estava lá, não precisou dessa repreensão de Marcos. Mas também quando ela veio, Paulo já deu logo um diagnóstico que deixa a gente assustado. Ele ama o mundo. E aqui, ama o mundo é por quê? Porque nunca amou a Deus. No caso de Marcos, não. Marcos amava a Deus. Amava Cristo. Só que ele ficou receoso. Ele ficou duvidoso. Ele teve uma crise de fé. Já aqui não. Aqui não é crise de fé. Aqui é evidência de que não ama Cristo. Porque você não pode amar Cristo e amar as coisas do mundo ao mesmo tempo. E é isso que para nós é difícil reconhecer. Porque nós somos pessoas tendenciosas nesse sentido. Né? Somos pessoas que gostamos de ser agradados. Sim ou não? Sim. Irmão, se uma pessoa me tratar bem, eu vou achar isso ruim? Só se eu for maluco. Né? Se uma pessoa me tratar mal, eu vou achar isso bom? Só se eu for doido. Né? Me bata, eu gosto. Não!
eu vou apoiar, né? Mas não queria. Então, quando a gente percebe, a gente está agindo em virtude disso. Aí é o errado. Eu não posso agir de maneira a favorecer aqueles que me agradam. Aí é que o mundo nos seduz. Então, quando a gente observa o comportamento de determinadas pessoas na Bíblia, né, por que essas pessoas tiveram esse tipo de comportamento? Porque o mundo seduzia. Então, as pessoas que viam que Jesus falava a verdade, mas não seguiam, porque se preocupavam mais com a opinião dos homens do que com a verdade. E o que é isso? O amor pelo mundo. E olha que assustador, pais tendo isso em relação ao filho. Em João a gente vê isso claro, aquele cego que foi curado. O pai e a mãe, meu filho não tem idade suficiente para falar por ele. E por que eles falam isso? Porque eles estavam com receio em relação à vida deles. Eles sabiam que se chegasse ali e dissesse, Jesus maravilhoso, curou meu filho, que coisa maravilhosa, eles seriam expulsos da sinagoga. Porque os fariseus, os saduceus, os sinédrios já haviam determinado que quem falasse bem de Cristo seria expulso. Então, eles se afastam do filho naquele momento, tentando proteger a própria comunhão deles com a comunidade. Olha que coisa assustadora. Um filho que nasceu cego, nasceu cego. Os pais presenciaram o crescimento daquele, o sofrimento de crescer no meio de pessoas que enxergam e ele sem enxergar, precisando sempre de amparo, né? E os pais, quando veem o benefício que esse jovem recebe, não se compadecem, não se afeiçoam a Cristo nem com isso, irmão. Para você ver como é o amor do mundo, né? Não estou disposto a rejeitar, né? Então, quando ele diz aqui, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E agora ele vai concluir, deixa eu até olhar aqui, dizendo, porque tudo o que há no mundo, e agora ele explica o mundo para a gente, tudo o que há no mundo, pode ser resumido em 3 coisas, facilita demais a nossa vida, né? Porque quando você olha para o mundo, a vastidão do mundo, você fala, rapaz, e agora? Concupiscência da carne. Concupiscência todos nós sabemos, já falamos várias vezes, inclusive nesse versículo, né? É um desejo de coisas que a nossa carne precisa. Por exemplo, a gente precisa dormir. Quem disser, não preciso dormir, mentiroso. Todos precisamos dormir. Alguns dormem mais que os outros. E tem um momento certo de se dormir. Imagine, por exemplo, uma pessoa que dorme no volante. Acidente, né? Dormir no culto, menos mal, né? Mas dormir no volante, por favor, não façam isso, né? Então, não faça isso, né? Então, dormir no volante, bateu. E a gente fala assim, brincando, claro, né? Toma estudo, mas quantos acidentes fatais? Por pessoas que de repente se colocam numa situação de risco, e não só se colocam outros. Não, eu preciso chegar em tal lugar, tal hora. Mas meu filho, você está cansado, dá uma paradinha aí, né? Faz uma refeição, toma um café, descansa um pouco, avisa o pessoal lá que você vai se atrasar, porque é melhor chegar do que não chegar. Então, essa pressa maluca que o mundo impõe a nós, olha o que acontece. Não preciso dormir, precisa. Sim, melhor dormir no posto. Eu já passei por essa situação quando eu era mais jovem. 2 vezes quase bati o carro. Falei, rapaz, eu vou morrer. E olha que eu era ímpio. Parei o carro no posto e eu estava sozinho na estrada. Parei o carro no posto, meu filho. Deitei assim, fiquei umas 2, 3 horinhas assim dormindo. Quando amanheceu, porque era de madrugada, amanheceu, eu falei, agora eu vou aqui andando. Ímpio. Né? Então, a gente precisa dormir, mas a gente precisa dormir a qualquer custo. A gente precisa dormir na hora que a gente quiser. O sono é a coisa mais importante do mundo? Não. Comida, a mesma coisa. Comer é importante? Claro que é.
Não, eu faço a dieta da lua. Como é? Eu só como quando é lua cheia. Então você fica 3 semanas sem comer, né? Então, não tem isso, né? Não, irmão, a gente precisa se alimentar, tem que se alimentar direitinho. O corpo humano precisa, e dependendo do tamanho, né? Então, por exemplo, Estelinha precisa da mesma quantidade de comida do que eu? Claro que não. Olha o tamanho dela. Você pesa quanto? 15? 20 quilos? 30. Rapaz, osso pesa, viu? 31. Aí você diz, e você, pastor? Agora 88, mas até 6 meses atrás 110. Então 88 quilos. É a mesma quantidade de alimento que eu preciso que ela precisa? Claro que não. Aí talvez, não, ela precisa mais, porque está crescendo. O cabelo também precisa de alimentos, né? Principalmente feito da glicose, né? Quando é docezinho assim, aí é melhor. Então, quando a gente é pequenininho, a gente come uma quantidade. Eu me lembro quando meu filho era pequeno, na época eu ainda tinha um restinho de dinheiro, né? E comprava aquele. Que bicho caro, nossa! Até hoje em dia, quando eu vejo, chega me tremo. Aquelas comidinhas prontas, sabe? Aí tem de verdurinha, tem de feijãozinho. Tinha uma que ele gostava muito, que era de banana com outra coisa. Eu nunca suportei aquilo, mas ele amava aquilo. E a mãe gostava de levar porque era prático, né? Então, precisava comer. Aí comia aquilo dali, uma refeição. Hoje, agora ele está do meu tamanho. Vai dar um bicho daquele para ele. Não, meu filho, ele senta, o prato dele é legal. Ele come, ele é até saudável, mas assim, nas refeições dele, ele come proporcional para o tamanho dele. Por que eu estou falando isso? Porque a concupiscência da carne aproveita daquilo que naturalmente, de fato, a gente precisa. É como, por exemplo, a gente naturalmente, né, com exceção, claro, a gente vai precisar de uma casa para morar, né? A não ser que Deus queira que a gente more de forma itinerante, barracas, aí um chamado pessoal. Mas a gente vai precisar de uma casa. Mas a gente precisa de um palácio? A gente precisa de uma casa que tenha 5 banheiros? A gente precisa de uma casa com porcelanato? A parede tem que estar pintada, perfeita? As luzes tem que ser aquelas luzes assim, última geração? Não pode ter nada quebrado na casa? A porta tem que ser porta, sabe, de palácio? Não, meu filho, sabe? Não, teve um comungol, tem um negocinho para botar, né, um colchão ou até um lençolzinho, vamos lá. Mas eu tenho um problema de coluna, então eu preciso de um colchão dele, não sei quanto. Tudo bem, olha, Deus envia. Né? Então, mas o mundo vai tentar nos convencer, e aqui os irmãos, que tem hoje colchão, irmão, que faz massagem. Eu acho que isso é diabólico. Porque se eu estou dormindo e um colchão começa a se tremer, eu penso que é filme de terror, né? Sou pobre. Mas não tem uns colchão que faz massagem? Tem, eu já vi. Tem uns botãozinhos que você aperta e de repente o colchão começa. Eu digo, ai meu Deus do céu! Salva, Senhor! Sai, entidade! É capaz de querer repreender o demônio. Então, eu não estou acostumado com esse tipo de coisa. Aí a pessoa diz, não, chega um cara cansado, trabalha o dia todo, você não vai massagenzinha. Tudo bem que o colchão é o preço de um carro, mas também eu mereço, né? Então, concupiscência da carne. Então, você precisa às vezes de um meio de locomoção, vamos supor. Mas precisa ser... Você vê, você tem um carro que às vezes custa X valor. Tem um carro que custa 10x valor. Anda do mesmo jeito. Mas na sociedade vê do mesmo jeito? Claro que não. Você chegar com um carro de 10x é uma coisa. Você chegar com um carro de X, não tem nem vaga para você no estacionamento. Vai estacionar lá e dentro de 2 quadras, né? É o mundo que a gente vive. Concupiscência. A gente sabe que os nossos pequeninos precisam de educação, sim ou não? Agora, a gente também sabe que os nossos pequeninos podem estudar numa escola caríssima e não darem valor. Eu vejo isso com os olhos. Já vi mais até. E às vezes a pessoa estuda numa escola
que é humilde até na escola pública, mas se dedica ao estudo e se dá muito melhor do que aquele que está numa escola super cara, não quer nada. Então, por que e eu estou falando isso nem por causa da criança, viu? É o pai, a mãe, que se impõe essa carga. Eu preciso ter um padrão de vida, pelo menos para educar bem os meus filhos. Aí eu pergunto, o que seria educar bem? Pois é, educar bem tem mais a ver com os limites do que a criança aprende dentro de casa do que com o que ela aprende na escola. Ainda mais hoje que a gente tem, né, ferramentas como computador, que a pessoa vai, pega um professor péssimo na escola, mas às vezes tem, né, professores bons na internet, material, né, a pessoa estuda ali e às vezes aquele professor ruim é suprido por uma aula na internet que você tem acesso, né? Então, mas antigamente, né, e eu sou velho, às vezes você via gente que se endividava mesmo com escola cara, financiava, quer dizer, não, pelo menos a educação eu quero dar. Isso é concupiscência da carne. Mas talvez a gente nunca dissesse, né? Não, dá uma boa educação à concupiscência da carne. Se você coloca isso como mais importante. Por quê? Porque a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas. E amar a Deus pressupõe confiar nele. A gente jamais pode amar alguém que a gente não confia. Então, como eu posso dizer que eu amo a Deus se nem confiar, eu confio nele? Então, é por isso que o mundo, ele nos seduz, inclusive naquilo que é lícito. Você vê, tudo que eu falei aqui é lícito: dormir, comer, estudar. Quem iria dizer que estudar é algo ruim? Claro que não é ruim. Mas cuidado, por quê? Porque você pode colocar isso num patamar que isso se torne uma areia movediça, né? Principalmente para os pais, porque vão deixar esse exemplo para os filhos, que não é o melhor. Então, a concupiscência da carne fala de coisas que são lícitas. Você, por exemplo, a pessoa ser eunuco, né, e uma mulher também não se casar, é uma exceção. A regra é o quê? É as pessoas se casarem, inclusive para poder gerarem outras pessoas e o mundo não se extinguir, né? Até porque hoje tem gente que casa, eu tenho amigos, né, conhecidos, que casaram de comum acordo com a companheira, decidiram não ter filhos. Eu digo, rapaz, é muita coragem. Porque a pessoa... Eu ficava desesperado, porque quando eu não tinha filho, agora já tenho 3, né, já cumpri minha cota, né? Mas, rapaz, a pessoa morrer e não deixar ninguém. Olha, eu era ímpio, pensava desse jeito. Como cristão, muito mais, né? Então, o que o egoísmo não faz, né, com alguém. Então, você se casar é algo lícito? Claro que sim. Maravilhoso a ideia de você dividir a caminhada cristã com alguém. Eu estava chegando aqui e já estava começando cristã. Acho que é o caminho da peregrina, né? Aí o comecinho da história é tão bonitinho. Ela começa a dizer, meu marido foi, eu fiquei, agora. Ela tá querendo ir agora, você quer ir, né? Agora eu disse para ela. E aí, mas não podia falar com ela, 400 anos me separam dela. Então, agora eu quero ir. Aí chega lá e diz, não, dá para você ir com seus filhos, pode ir aqui, ó, você vai receber o mesmo convite que ele. É assim que se inicia, né, o livro da peregrina. Então, é lícito, mas é de qualquer jeito. Ó, é correto casar, é maravilhoso, mas tem regras. E é isso que é a concupiscência da carne. Você percebeu que eu fiquei só no primeiro. Por quê? Porque aqui, irmão, o Satanás dá uma rasteira na gente. A gente, às vezes, não tem tanta dificuldade na concupiscência dos olhos e na soberba da vida, apesar de Satanás ainda nos enganar nesses aspectos. Mas a concupiscência da carne é o que a gente vê na primeira tentação. Jesus está 40 dias sem comer. E lá, quem escreve os evangelhos, né, tanto Mateus quanto Lucas, ele fala mais detalhadamente, eles dizem, e ele teve fome.
Então, dava para ver que ele estava com fome. Então, o que é que você quer comer quando você tem fome? O mais natural naquela época, pão, né? Vem rápido, satisfaz rápido também. Então, pão. E aí Jesus tem que dizer, nem só de pão viverá o homem. Então, Satanás sabe quando a gente está com fome. E nesse sentido, a fome em todos os aspectos. Por exemplo, quem é que não se sente sozinho no sentido afetivo? Você pode, inclusive, até estar casado e se sentir assim. Olha o caso do adultério. Uma pessoa está casada, mas o cônjuge não, a pessoa sente que o cônjuge não completa. Aí vai ter o adultério. Concupiscência da carne. Então, Satanás sabe que nós fomos criados por Deus com determinados desejos que são lícitos e mais ainda do que lícitos, glorificam ao Senhor quando feito de forma correta. Foi o que Natan disse na Bíblia. Exatamente. Ele conversou com Deus. Ele fez tudo e assim, o que ele já tinha feito, né? Então é nesse sentido, são lícitos. Quando você come e bebe para a glória de Deus. O orgulho espiritual faz a gente às vezes espiritualizar muito e dizer, é bobagem conversar isso com Deus. E o que Natan fala para Davi é justamente isso. Você estava com esse desejo, mas você não conversou com Deus. Se você conversasse com Deus, ele ia... Até para poder reconhecer a raiz. Porque se o desejo também não é lícito, né? No caso específico, estou com desejo pela mulher do outro. Davi, não pode, né? Mas assim, estou me sentindo sozinho. Claro que Deus pode ajudar isso. Mas, é verdade, você não pode querer espiritualizar a coisa. Eu acho que eu não devo apresentar nada material diante de Deus. Aí eu digo, você vai apresentar para quem? Agora eu não posso também achar que minha vida consiste só nas coisas materiais. Mas eu tenho que apresentar tudo diante de Deus. E como eu estava dizendo, a Bíblia diz, devemos comer e beber para a glória de Deus. Então quer dizer que comer e beber glorifica a Deus? Você vê. Coisas que a gente não espiritualizaria, né? Comer e beber para a glória de Deus? Olha o que a Bíblia diz. Que o reino de Deus é quando você faz tudo para a glória dele. Tudo, inclusive as coisas mais simples. Então, você pode ter um casamento que glorifica a Deus, não é? E pode ter um casamento que não glorifica. Você pode gerar filhos para a glória de Deus, né? E pode também fazer de maneira que não glorifica. Olha o caso de Davi. E também ele fala, né, que se você, por exemplo, é viúva ou solteira e quiser permanecer daquela forma, que ele até não peca. Não peca, que é algo nisso. Então, o marido fala do casamento, mas ficar só também é uma coisa boa se for feito para a glória de Deus. Exatamente. Agora, se você, pegando até esse gancho, né? Como o José também falou, se quiser espiritualizar isso, que tem gente que faz, no caso, por exemplo, da Igreja Católica, a pessoa diz assim, né? Fulano que não é casado é mais espiritual do que quem é casado. Aí você não pode ir por esse caminho, porque Pedro é casado. Então, mas se a pessoa, né, pelo Espírito se propõe a caminhar no Senhor, maravilha. Mas há até o perigo do mundo de seduzir a gente no sentido de criar uma visão de que o fato de você não se comprometer com uma pessoa vai fazer de você mais espiritual por causa disso. Por causa disso, não. É como uma pessoa, por exemplo, que acha que se abrir mão do alimento, por si só, já seria mais espiritual, né? A gente conheceu gente assim. Não, estou jejuando, pode vir. Pode vir o quê, meu amigo? Jejuando com orgulho desse. Você já tomou rasteira do diabo e nem percebeu, né? Não, eu não posso enfrentar o diabo hoje não, porque eu acabei de comer um sanduíche. Mas amanhã, nessa altura, pode vir demônio, que eu te pego de jeito. Não existe isso, né? Então, mas, nesse sentido, a Bíblia vai dizer que o leito sem mácula é santo. Então, uma pessoa que se une a outra para a glória de Deus é maravilhoso. Se propõe a ficar. Por isso que Paulo tem que explicar isso. Porque para o judeu, isso que você falou era errado. Mas para nós, como cristãos, é possível. É possível que uma pessoa não se case e a vida seja tão espiritual, ou até mais, né, dependendo da espiritualidade de cada um, do que a pessoa que está casada.
Mas nem uma coisa nem outra por si só diz nada. Porque eu posso fazer as coisas para a glória de Deus. Como por exemplo, alguém diz, fulano dorme. Olha como ele é carnal. Eu não durmo. Então, fulano acorda todo dia 4 da manhã. Então, ele é muito mais espiritual do que eu, que acordo todos os dias 5:30. Não sei. Se uma pessoa que acorda 4 da manhã é espiritual só por causa disso, então o pessoal, né, que trabalha em determinados ambientes, que tem que acordar esse horário, deve, né, transportar de espiritualidade. Não, irmãos, essas coisas por si só não falam. Elas precisam ser acompanhadas com evidências, né? É por isso que a concupiscência da carne, o diabo vai tentar fazer com que a gente tente. Olha que coisa, foi até bom vocês terem falado isso, né? Sempre é interessante a participação, porque não só o fato da gente procurar satisfazer do nosso jeito, como também o fato da gente não satisfazer e se achar mais espiritual por isso. Os fariseus tinham isso. Então, por que o jejum do fariseu estava errado? Todo jejum é errado? Não, tem jejum que é maravilhoso. Mas a ideia é, o fariseu quando jejuava queria que todo mundo soubesse que ele estava jejuando. Aí, espenteava o cabelo, não lavava o rosto, porque ele queria passar essa ideia de que ele era uma pessoa espiritual por estar jejuando. Então, a concupiscência da carne é esse convencimento, né, do mal em relação à nossa vida, de que a satisfação das coisas carnais é a coisa mais importante. E até assim, quando eu não satisfaço as coisas carnais, eu tenho que ter uma recompensa. Por exemplo, você não busca dormir como deveria, mas você faz isso porque você acredita que o seu tempo é dinheiro. Então você precisa dormir menos para poder ganhar mais. Então você vai dizer que isso é o quê? Espiritual? Não. A Bíblia inclusive vai dizer, aos que ele ama, ele dá enquanto dorme. Então a concupiscência da carne, ela é a primeira evidência do amor do mundo. Por quê? Porque nós somos pessoas limitadas no sentido carnal. Paulo vai dizer, eu ando, ou nós andamos na carne. E Paulo não está falando que andava em pecado. O que Paulo está falando na carne ali é justamente a nossa limitação. Nossa limitação de quê? De que como ser humano, por exemplo, eu posso correr a mesma velocidade com o carro? Depende do carro. Então, não, claro que não. O carro é um carro. Chega a 60, 70, 80 quilômetros, até mais. O ser humano não vai conseguir manter, de repente, 10 quilômetros correndo numa velocidade absurda. Não aguenta isso. Nós temos limitações. E Deus nos criou assim. Inclusive Adão e Eva foram criados assim. Acho interessante ter um desses falsos mestres, Benihim, que ele, em um dos seus livros, ele dizia que Adão e Eva voavam. De onde ele tirou isso, não sei, né? Mas ele dizia que o homem só começou a andar e ter essa por conta do pecado, né? E é interessante que essas pessoas nem dão a ênfase ao pecado como deveriam, né? Mas falam coisas como essa para você ver o que é religiosidade. Então não, Adão e Eva andavam, na graça deles estão andando, né? Eles têm que comer, tanto que o que é que Eva fala? Posso comer de todo o fruto que está no jardim, não posso comer desse que está no meio do jardim. Então Deus nos criou com essas limitações, inclusive a limitação do sono. Quando Adão e Eva, só tinha Adão, aí Deus colocou quem em Adão? Um sono profundo para poder tirar a costela dele e vir Eva. Então Deus nos criou dessa forma, inclusive com a necessidade de nos relacionarmos não somente com Ele, mas uns com os outros. Por isso que Deus diz, não é bom que o homem esteja só. E eu achei isso tão... Eu estava vindo para cá mais uma vez falando para o peregrino, que esperança, tem uma hora que eles estão passando por um caminho que dá sono. Parece o culto, né?
E é uma terra, a terra de alguma coisa que as pessoas têm. Encantamento, isso. Aí não pode dormir nesse lugar, senão fica lá para sempre, né? Aí tem uma hora que Esperança diz assim para cristão: vamos dar uma cochiladinha. Aí cristão: não pode, você não lembra não que falou que não pode aqui, ele não pode descansar, vamos adiantar aqui, porque senão o negócio não é. E aí Esperança diz: meu Deus, como é bom estarmos dois. Porque se eu tivesse sozinho aqui, tinha dormido. E eles começam a falar. Isso, aí eles começam a falar e passa, né? Então a ideia de você estar em comunhão, isso é uma limitação também. Aí já tem gente que diz: não, vou fazer um voto de ficar sozinho numa ilha, porque lá eu vou ser crente. Lá você nem vai começar a ser. Porque lembra, você só pode amar Deus, e a evidência é que você ama. Como é que você ama uma pessoa que nem existe, está trancada? Como eu conheci, né, os crentes pentecostais, o crente pentecostal que me dizia isso, né? Os crentes pentecostais: acho que eu vou fazer um voto com Deus para viver numa ilha, sem ninguém, então, que coisa luta é me relacionar com as pessoas. Eu digo: meu filho, você está precisando se converter. Né? Ah, como assim? Você está tendo essa dificuldade para se relacionar com as pessoas, o problema está em você, não nas pessoas. Porque se a gente ama até os que nos odeiam. Então não tenho necessidade de me afastar. Eu me afasto de pessoas que querem viver abertamente em pecado, para não ser influenciado por isso. Mas pessoas que me fazem mal, qualquer coisa, eu convivo, porque é uma oportunidade que a gente tem de ser luz. Né? Então, eu vou concluir aqui por causa do horário, mas eu queria que a gente pensasse um pouco nisso. Como é perigoso a gente poder ser um falso profeta na nossa vida. A gente poder ser o lobo disfarçado de ovelha na nossa vida. E por que eu estou falando na nossa vida? Irmão, porque se a gente está fazendo isso com a nossa vida, imagine com a dos outros. É como eu falo, né, como eu dei o exemplo aqui. A pessoa que dorme dirigindo e às vezes está com a família no carro, às vezes ele pode não morrer e a família morrer. Ele não tinha vontade de matar a família. Ele só queria chegar no lugar mais rápido. Mas morreu a família porque dormiu. Boa noite. Então, nós temos que tomar muito cuidado, às vezes nesse afã, né, de rapidamente, né, falarmos do nosso cristianismo como algo aprovado ou mesmo reprovado, porque às vezes eu vejo pessoas dizendo: não, meu cristianismo está reprovado. E você dorme? E você come? Porque se seu cristianismo está reprovado, você não pode fazer mais nada, a não ser procurar solucionar isso quanto antes. Porque qualquer coisa que você fizer diante de uma reprovação para com Deus, só evidencia a condenação. Mas a gente também não pode se apressar no oposto, e dizer: não, sou aprovado, não sou aprovado assim com 10, mas um 7,5. Também não tem isso. Então a aprovação, ela é algo que nos mantém constantemente nesse processo de autoexame. E concluindo, a Bíblia diz assim de forma tão clara, né? Você pensa que está de pé, tá certo? Maravilhoso estar de pé. Cuide-se para que não caia. Você entende que o que ele está dizendo é: cada passo que você dá, você pode cair? Não é assim: cuide-se para que não caia daqui a 1 quilômetro. Não, você pode cair no próximo passo. Você está de pé aqui agora, deu um outro passo, caiu. Então, por isso, cuide-se para que não caia. E o que está atacando a gente constantemente? O amor do mundo. E agora que a gente vive nessa época, né, de uma influência cada vez maior, né, esse negócio está... Esse eu vou botar aqui, que eu acho que vai melhorar aqui. Não melhorou também. Eu acho que eu vou tirar. Já está acabando. Quando a gente percebe que essa influência que tem na gente, que tem diante da gente, né? Celular, telefone, a gente anda no shopping, a gente anda na rua,
outdoor. Então tem publicidade de tudo quanto é tipo. E as influências, elas não passam só pela publicidade. O que é que acontece? O seu amigo, o meu amigo, que ama o mundo, ele vai querer que a gente ame também. E ele não vai fazer isso por mal. Ele vai fazer isso porque ele acredita que amar o mundo é bom. É como uma pessoa, por exemplo, que iniciou, né? Eu gosto de dar esses exemplos porque só serve para mim, né? Então, uma pessoa iniciou uma dieta. E aí, sabendo que eu tenho dificuldade de manter o peso, diz para, olha, eu iniciei essa dieta funciona. Tem um negócio que está na moda agora que é não comer glúten. Eu tenho dificuldade até de reconhecer o que tem glúten. Então, dá tanta dor de cabeça. Eu digo, não fale isso comigo não, porque eu já tenho tanta preocupação. Me preocupar em tem glúten ou não tem, eu vou comer, né? Então, essa dieta de não comer glúten evita a inflamação, evita não sei o quê, sabe? A pessoa está fazendo aquilo e ela acha que aquilo é maravilhoso e vai dizer para você fazer também. A pessoa descobriu, não, agora eu durmo 6 horas por dia certinho, boto o despertador 10 da noite, durmo 10 da noite, 4 da manhã eu desperto, minha qualidade de vida está muito melhor, eu rendo melhor, eu sou mais espiritual inclusive. A pessoa vai querer que você vá fazer isso também, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque a influência, ela não só passa pelos meios de comunicação, mas a influência também é pessoal. As pessoas que nos são próximas, que nos são caras, elas vão desejar para nós o que desejam para elas, mas se elas não amam a Cristo, o que é que elas vão desejar para nós? O mundo, porque só tem essas duas coisas, né? Então, quando uma pessoa me deseja, por exemplo, né, pessoas que me são muito próximas e que eu amo de todo o coração, a pessoa diz, eu queria muito que você tivesse sucesso profissional. Pô, mas isso é tão bom, né? Não sei. Eu não sei o que você chama de sucesso profissional. Então, mas o que a maioria das pessoas chama de sucesso profissional? Você ganhar bem uma profissão que você exerça e ser reconhecido por isso. É ou não é? A pessoa deseja isso para você, ela está desejando o seu mal? Tá, mas ela acha que não. A pessoa está fazendo aquilo e ela acha que é por amor. E ela está te insistindo naquilo, por quê? Porque ela acredita que você precisa daquilo para ser feliz, né? Então, quando a gente fala de amor do mundo, é algo muito mais próximo da gente que a gente pode imaginar. A gente associa amor do mundo a bebedeira, né? Amor do mundo a adultério, fornicação, essas coisas assim. Não, amor do mundo estão as coisas lícitas. E são essas coisas lícitas que são mais perigosas, porque como a gente está falando, o contexto aqui, não se esqueçam, Mateus capítulo 7, são os lobos disfarçados de ovelha. São os frutos ruins que querem se disfarçar de bons. Então é perigoso para a gente. Nós estamos sendo influenciados todo o tempo, mesmo que a gente não perceba. E é preciso que a gente tenha uma disciplina espiritual muito grande para não se permitir deixar chegar ao nosso coração essa influência que nos cerca. É por isso que o Senhor dá orientação. Quando não te receberem, sacode a poeira dos pés. A ideia é rejeita aqueles que rejeitaram a Cristo. Rejeite o comportamento deles. Rejeite, né, o modo de vida deles. Por quê? Porque se a gente não tomar cuidado, até quem é muito crente, como é o caso de Asaf, a gente pode chegar ao erro de que felizes são os ímpios. Porque eles tentam ao Senhor, não acontece nada. Eles se propõem a fazer as coisas e é tudo tão fácil para eles, ou pelo menos aparentemente tão fácil para eles. E para a gente que é crente é tudo tão difícil. Parece que Deus está amando eles mais do que está amando a gente. Olha o processo que acontece quando a gente não compreende o que é amor de verdade. Quando a gente não compreende o que é amor na verdade, né? Então, por isso a gente tem que tomar um cuidado muito grande com a nossa vida. Até que, por exemplo, no caso, marido e mulher. Mas pode ter um momento em que Rita, né, está mais espiritual do que Calmon. Pode ter um momento em que Calmon esteja mais espiritual do que Rita. E há a importância de serem dois cristãos, que maravilha, um casal que está aos pés do Senhor.
mas eles não vão estar sempre na mesma espiritualidade. Quem dera, né? Mas Deus vai ser glorificado até nisso, para gerar humildade nos dois. Nenhum dos dois vai dizer, eu tive sempre certo. Não. Teve momentos que você precisou dizer, obrigado por você ter me dito isso, porque se eu seguisse aquilo que eu pensava, eu estaria me desencaminhando. Então é preciso que a gente tome cuidado, muito cuidado, irmãos, para que a gente não seja o lobo que a gente está fugindo. Então a gente está cuidado com o lobo disfarçado de ovelha. Pois é, e se for a gente? Então por isso que é preciso que a gente se examine. É um processo, né? Pastor, mas se eu identificar que eu sou ainda um lobo, isso é maravilhoso, porque você pode clamar ao Senhor. E só o fato de você identificar características de lobo em você, já faz de você mais ovelha do que você imagina. Porque é um processo de transformação. Lembram-se das duas naturezas? O que eu não posso deixar acontecer é a velha natureza me dominar. Mas eu também não posso correr o erro de achar que ela não existe e que ela não me influencia mais. Então, nesse processo de autoexame, a gente vai encontrar características na nossa vida que ainda precisam ser transformadas. E isso vai ser, inclusive, uma das evidências que o autoexame que a gente está fazendo está no padrão correto. Então, que o Senhor nos ajude, irmão. Se Deus permitir, né, se amanhã a gente vai tentar continuar essa exposição que é tão necessária, né, de como nós devemos examinar a nossa vida. Como a gente tem que examinar, porque a gente tem percebido que o movimento evangélico se tornou em algo cada vez mais meramente teórico, né, subjetivo, a ponto de, você tem o seu cristianismo, eu tenho o meu, você tem a sua fé, eu tenho a minha, mas todos somos de Jesus. Não, porque se você tem uma fé diferente da minha, o seu Jesus é diferente do meu. Se o seu cristianismo é diferente do meu, então significa que o seu Cristo é diferente do meu. Então não estamos seguindo o mesmo caminho. Mas a gente está vivendo numa geração cada vez mais despreocupada com as advertências que o Senhor Jesus diz em relação do perigo de você achar que está indo para o céu e não está. De você achar que você está seguindo Ele e não está. De você achar que você se coloca como um discípulo dele e nunca foi. Então é preciso que a gente se examine, porque, mais uma vez, tem determinados aspectos da nossa vida que só a gente sabe. Determinados pensamentos que a gente tem, que só a gente sabe, coisas que a gente tenta às vezes esconder da gente mesmo, mas a gente não deveria tentar esconder, a gente deveria combater, porque hoje a gente sabe que o Espírito que Deus nos concedeu é mais poderoso do que o Espírito que age pelo mundo, mas é preciso que eu entre na batalha de lutar contra a minha carne. Vamos orar. Ó Deus, nos ajuda a pôr em prática, Senhor, tudo quanto o Senhor tem tão amavelmente nos ensinado. Ó Deus, percebemos os perigos constantes que estamos expostos e muitas vezes não enxergamos. Por isso, rogamos, Senhor, pelo Teu socorro bem presente. Rogamos para que o Senhor nos coloque, Senhor, nesse estado de vigilância, nesse estado de oração, onde a nossa principal proteção é a nossa comunhão contigo. Pois é o que o Senhor nos ensina: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que seja assim, Senhor. Que nós possamos estar em uma comunhão constante e crescente contigo, Senhor. E não venhamos a ser condenados na condenação de dizer que amamos o Senhor com os lábios, quando na verdade nosso coração está distante de Ti. Mas que possamos evidenciar que amamos ao Senhor Jesus, nosso Salvador, Rei da Glória, e amamos de todo o coração, alma, força e entendimento. Senhor Jesus, ajuda-nos a enxergar
o que precisamos ver, Senhor. Que o caminho de salvação fique cada vez mais claro, Senhor, diante de nós, de tal forma que não venhamos a nos desviar. Principalmente, Senhor, quando nós, muitas vezes, deixamos de dar a devida importância aos teus avisos. Ó Senhor, nos ajuda a enxergar a importância de viver uma vida assim, seguindo o teu exemplo e não do mundo. Senhor Jesus, que a tua companhia ao nosso lado seja constante e nós possamos nos alegrar no fato de termos o Senhor como nosso companheiro de jornada. O Senhor nos prometeu, Senhor, que estaria sempre conosco até a consumação dos séculos. Senhor, que essa promessa seja viva e real nas nossas vidas e que possamos nos alegrar com uma evidência cada vez maior do cumprimento dela, Senhor. Que a tua presença, Senhor, nas nossas vidas seja perceptível, de maneira que nós possamos afugentar toda a probabilidade de auto-engano, pois se andamos na tua verdade, não consentiremos com mentira nenhuma. Eu oro, Senhor, por cada irmão e irmã e me incluo como o maior necessitado dessa oração, Senhor, de que possamos andar na tua verdade, que sejamos libertos de todo tipo de engano, Senhor, principalmente daqueles que por fraqueza somos tendenciosos a nos enganar. Que a tua palavra, Senhor, seja o que tem que ser para nós lâmpada e luz, e que possamos andar, Senhor, segundo os teus decretos, mais ainda nos alegrando com eles, sabendo que a estreiteza do caminho não é para nos fazer mal, muito pelo contrário, é para nos proteger de qualquer desvio. Senhor Jesus, enche-nos com a alegria da salvação dessa noite. Possamos valorizar o benefício, Senhor, imensurável que recebemos pelo teu sangue, de maneira que nenhuma circunstância do tempo presente roube a nossa alegria, pois o nosso coração já está nas coisas que são do alto. Eu rogo, Senhor, nos dá esse privilégio maravilhoso de nos alegrarmos em Ti. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo. Agora tenha cuidado, muita gente junto, então ordem e decência.